Olá a todos e todas. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade na nossa disciplina de recursos minerais, né, e hoje nós vamos tratar da temática sobre as propriedades físicas dos minerais, dando continuidade ao nosso conteúdo. Para isso, né, eu vou fazer uma aula, teórica, uma aula explicativa, né, sobre o nosso os ou as diferentes, né, tipos de propriedades físicas que os minerais, apresentam, tá. Nesse momento, então, vou iniciar aqui a nossa apresentação, só um minutinho. Olá, só um minuto, gente, acabei me esquecendo aqui, coisas de aula, estava no final, iniciando novamente. Bom, dando início então à nossa aula sobre propriedades físicas dos minerais, né, é importantíssimo nós, sabermos compreender quais são as diferentes propriedades, pois são essas as propriedades que caracterizam todo e qualquer mineral existente na crosta terrestre. Nós temos, como vocês bem viram em outras aulas, diversos tipos de minerais com diversos tipos de características, pelo menos as que vocês já viram, né, características visuais, ok? Mas é importante que nós não tenhamos só em mente, as características visuais. Características visuais, elas podem nos levar a ocorrerem erros de classificação e ou identificação dos nossos minerais. Então, portanto, para isso, o correto é a gente fazer o quê? É a gente reconhecer as propriedades dos minerais. As propriedades dos minerais são divididas em 2 classes: as propriedades físicas, que nós iremos tratar nessa aula de hoje, e as propriedades químicas, que trataremos numa próxima aula. Bom, para iniciarmos, né, vamos relembrar que, toda e qualquer rocha que existe na nossa litosfera, ou seja, no solo do nosso planeta, né, em via de regra, ela é formada por vários tipos de minerais, ou associação desses minerais, sejam elas rochas sedimentares ou rochas metamórficas, né, entre todas elas, né, o nosso próprio solo, ele é formado então de diversos tipos de minerais ou de diversos tipos de, formas diferentes de minerais, né, que compõem, né, por exemplo, rochas sedimentares ou rochas metamórficas, tá. Bom, obviamente, como eu falei com vocês, caracterizar um mineral, né, não é meramente só não pode ser meramente, visual, né. Se a gente observar aqui, nós temos diferentes tipos de minerais. Então, eu posso observar que eu tenho aqui minerais semelhantes, de cores diferentes, minerais de mesma cor aqui, ó, tá vendo? E, só que formatos diferentes. Então, classificar por aspecto visual não é adequado e é incorreto. O que nós precisamos então é compreender que esses diferentes tipos de propriedades nos informam, e são baseadas, né, na formação dos minerais, né. Nós temos então, relembrando que os minerais, eles apresentam corpos sólidos de estrutura cristalina, né, a estrutura cristalina, o sistema cristalino de um mineral é determinante, né, no seu reconhecimento. Os minerais, eles são oriundos de, formação natural, portanto, eles apresentam, né, características advindas dessa origem natural. Em sua grande maioria, são compostos inorgânicos, né, cuja composição química geralmente é definida. Nós vimos aí silicatos, feldspatos, a própria hematita, Fe3O4, ou pode ter uma pequena variação até um certo limite. Então, essas características naturais aqui, ó, que estejam ligadas à estrutura cristalina, elas são mais direcionadas para as propriedades físicas. E aqui, né, reconhecimento do tipo de função inorgânica e da composição química definida, as propriedades químicas. Bom, para começarmos, nós temos que, relembrar que todo e qualquer mineral, ele faz parte de um sistema cristalino, ou seja, ele é um cristal, ele tem uma estrutura inicial cristalina que, representa então, ou que a base, né, da sua formação estrutural, né.
quais são os sistemas cristalinos existentes e em quais os minerais, podem se subdividir ou se apresentar. São vários. Então, se a gente observar aqui, nós temos a subdivisão do sistema cúbico, onde nós temos aqui estruturas facetadas na forma de cubo, o NaCl, por exemplo, é um deles, né, que faz esse tipo de estrutura, e as suas variáveis, o octaedro, o romboedro. O sistema tetragonal, que se vocês observarem, ele tem uma variação aqui no eixo Z em relação ao cúbico, né, e aqui um pouquinho, né, a diferença aqui de os ângulos, se vocês observarem, são os mesmos, porém, né, as faces encontram-se em estruturas um pouco diferentes. O sistema hexagonal, né, que designa para a gente formas como prisma ou formas bipiramidal hexagonais. O sistema trigonal, onde nós temos aqui bipirâmides de base trigonal, e outros como o romboedro, né, muito característico também nos minerais. E aqui, né, o sistema, ortorrômbico, que representa aqui para a gente, né, um dos seus principais tipos, né, de cristal é no formato bipirâmide, o monoclínico, que vocês podem observar bem diferente, e o triclínico. Não é nosso objetivo ficar estudando detalhamento dos sistemas cristalinos na aula de hoje. Vocês irão sim ter questões referentes, né, nós vamos trabalhar conteúdo teórico referente aos sistemas cristalinos, eles serão, palco de leituras que vocês irão fazer, né, juntamente com alguns tipos de exercícios ou questões, né. A grande importância da nossa do propriedade, né, dos materiais, e a gente saber reconhecer a qual sistema cristalino pertence a algumas classes de minerais, é para que a gente consiga, para que, seja possível identificarmos, né, o tipo, né, de estrutura cristalina através da forma geométrica apresentada pelo mineral. A forma geométrica de um mineral, gente, ela designa como ela é feita, como ela compõe, o tridimensionalmente a estrutura do mineral, ela pode ser então, apreciada, né, através ou constatada, identificada através de uma propriedade chamada que nós chamamos de hábito, que é nada mais do que a representação da estrutura cristalina interna no formato geométrico que o mineral com o qual o mineral se forma na natureza. Então, se a gente observar aqui, ó, essa, por exemplo, é a limonita, ela tem um hábito, né, se a gente observar, ó, cúbico. Aqui nós temos o quartzo, né, que tem um hábito, ou seja, uma geometria externa, né, semelhante a um prisma. Então, é importantíssimo compreender que a estrutura cristalina interna, ela reflete, né, ela é refletida na geometria externa do meu mineral, né, é uma forma também da gente passar a identificar esses tipos diferentes de minerais. Bom, uma outra característica importante, né, uma outra propriedade, é a gente reconhecer a transparência do mineral. Como que a gente mede ou como a gente identifica a transparência? É através da incidência de luz sobre o mineral, né, e se o mineral absorver, um pouco, né, não absorver, desculpa, não absorver ou absorver pouco, eles são classificados como minerais transparentes. O quartzo aqui, por exemplo, é um exemplo. O quartzo é um mineral que pode exemplificar, né, esse tipo de característica. Já aqueles que absorvem parcialmente ou consideravelmente, né, a luz quando incidida, e aí dificulta, né, que você reconheça imagens através dele, eles são chamados então de translúcidos. Então nós podemos ver aqui, né, a obsidiana é um exemplo. Vocês podem observar que a gente consegue iniciar, né, o olho aqui, consegue iniciar a vista, mas não dá para a gente poder ver até o outro lado. Obviamente essas características elas dependem, né, óbvio, da espessura. Se eu tirar uma fina camada aqui, provavelmente eu vou talvez conseguir fazer ou enxergar. Mesmo quando eu faço essa retirada dessa fina camada e ele ainda permanece meio opaco,
né, ele aí é considerado translúcido, se não, ele pode ser considerado transparente. E a última classe, né, é a classe que nós chamamos de opacos, que são geralmente elementos nativos metálicos, óxidos ou sulfetos, que eles, absorvem totalmente a luz, ou seja, não refletem, não nos deixa o quê? Enxergar através da sua estrutura, né. Aqui é a granada, se vocês observarem, né, ela tem aqui uma estrutura, né, bipiramidal, né, que foi, falada lá na anteriormente. E esses são exemplos de material opaco. Então, essas são características físicas inerentes de visualização, né, o hábito e a transparência. Agora existem outras que são mais de características, em grupos ou características talvez até específicas. 2 características específicas dentre as propriedades dos minerais é a classe de minerais que compõem o que nós conhecemos como isomorfismo ou como polimorfismo, né. Eh, Desculpa aí gente, eu vou continuar aqui na chamada, eu não entendi de novo o que aconteceu. Vamos voltar aqui. Ótimo. Desculpa aí, gente. Bom, o isomorfismo, então, ele é designado, né, ele é uma situação, ele é um caso, né, onde a substância que compõe os minerais, tem composições químicas diferentes, mas a textura cristalina, ela é semelhante. Então aqui nós vemos o caso, né, de diferentes tipos de feldspatos, né, onde, nós temos os plagioclases e os silicatos, né, ou seja, estrutura química diferente, né, composição química diferente, no entanto, a aparência muito semelhante. E a outra, condição é o polimorfismo, onde nós temos substâncias ele ocorre quando temos substâncias com a mesma composição química, mas apresentando redes cristalinas diferentes. 2 casos específicos que a gente pode citar, é o caso do carbonato de cálcio, que compõe tanto a calcita quanto a aragonita. A calcita, se vocês observarem aqui, ó, estrutura, né, monoclínica, e aqui, ó, estrutura, né, não, não é ortorrômbica, agora eu me esqueci. Mas, se vocês observarem, são ambos, feitos de carbonato de cálcio, porém com suas estruturas bem diferenciadas. Um outro exemplo é o carbono, quando cristaliza ou na forma de diamante ou na forma de grafite, desculpa. Uma outra propriedade física, inerente e específica dos materiais é a presença, né, o tipo ou a classe da cor. A cor de um mineral, ela pode ser dividida em 2 classes ou tipos, os minerais idiocromáticos e os alocromáticos. Quem são os idiocromáticos? São aqueles que apresentam cor constante, né. Se vocês observarem, essa aqui é a azurita, é um mineral à base de cobre, né, e esse mineral, se vocês observarem, mesmo ele estando partido, né, como diz assim, ele apresenta-se todo azul, essa parte meio azulada, porque já sofreu algum tipo de oxidação, mas aonde ainda não sofreu, todo azulado, né. Já para os tipos de minerais alocromáticos, a cor ela pode variar, né, na estrutura do material, no visual do material. Então, se vocês observarem aqui o quartzo, né, esse é o quartzo. Se vocês observarem aqui, ó, tem umas pontas mais transparentes, outras mais opacas. E aqui nesse quartzo rosa, se vocês observarem, né, pontos mais, com maior acentuação de cor e outros com menos. Isso tem a ver com como que o comprimento de onda, rebate nesse material e qual a composição, a concentração de elementos, né, presentes aqui em cada uma dessas regiões. Uma outra propriedade muito importante é a gente reconhecer que, mesmo o material tendo cor específica, né, não quer dizer que o seu traço ou o seu risco seja da mesma cor do material. Isso nem sempre acontece. Então, uma das características é o traço, do mineral. O traço, ele é medido ou ele é, né, observado quando a gente risca uma placa de porcelana fosca, né, e aí você reduz ali aquilo a um pó, né, e esse risco representando a cor, né, desse traço.
O traço do material, frequentemente, ele não coincide com a sua cor. Se vocês observarem aqui, ó, essa é hematita. Hematita é uma pedra que tem um brilho metalizado, metálico, mas quando risca, se vocês observarem, a tonalidade está mais para um vermelho. Aqui já um outro exemplo, olha só, essa é a pirita. Se vocês observarem aqui, ela tem uma tonalidade dourada, semelhante ao ouro, é chamado ouro de tolo. Só que quando risca na porcelana, ele fica preto. É uma das formas da gente identificar, né, se um determinado mineral é ouro ou não. E aqui alguns outros exemplos. Então, nem sempre, a grande maioria, né, o próprio mineral apresenta a sua própria cor na traço. Aqui, né, vocês podem ver que é um exemplo característico, mas esses outros 2, né, e esse traço, gente, ele, como eu disse para vocês, ele identifica o tipo do mineral, e portanto ele é uma forma também de um reconhecimento rápido de que tipo de mineral eu estou tratando ali, ou estou classificando. A outra propriedade que é muito importante também da gente observar e para caracterizar um mineral é o seu brilho. O brilho de um material, de um mineral, ele pode ser metálico, submetálico ou não metálico. Metálico, vocês viram a perita no slide anterior? Então, a perita, esse tipo de estruturação e esse tipo de brilho, ela é característica do mineral. Isso não é polimento, isso não é feito de forma sintética. Né? Ele é retirado da natureza nesse formato. Então, o mineral é dito metálico quando ele reflete a luz natural em sua superfície, não alterada. Submetálico, né, a magnetita é um exemplo, né, quando, né, o brilho desse mineral, ele é semelhante ao metálico, mas é menos intenso. Então você observa pontinhos, né, de brilho, mas não totalmente. E o não metálico é aquele que realmente não tem característica nenhuma de brilho metálico, de algum tipo de metal. O quartzo, por exemplo, é típico, né, se vocês observarem, o brilho não metálico, ele pode ser de várias formas, reconhecido de várias formas. Aqui neste caso do quartzo, ele é essencialmente vítreo, mas poderia ter em outros minerais, aspecto ou brilho acetinado, né, ou resinoso, né, ou gorduroso. Isso sim pode ocorrer também. Uma outra propriedade física importantíssima é a propriedade reconhecida como clivagem. O que, que vem a ser a clivagem? A clivagem é uma propriedade física que todo e qualquer mineral apresenta, que vai consistir em sua capacidade de ser dividido, né, através ou após a aplicação de uma força, né, segundo algumas superfícies planas e brilhantes. Ou seja, é como se eu estivesse cortando o meu material, a capacidade que ele tem de ser cortado em lâminas. É isso, a clivagem, tá? Desse tipo, na clivagem, nós podemos encontrar 3 tipos de materiais: a clivagem perfeita, a distinta e a indistinta. O que que é a clivagem perfeita? É quando, né, aqui a moscovita, né, esse tipo de mineral, ele é bem característico, né, apresenta uma clivagem perfeita. Se vocês observarem sua estrutura e sua composição, ele já tem lâminas que, ao serem forçadas pela própria mão da pessoa, né, que é uma pessoa forçar, ela solta-se com facilidade, tá? A calcita, por exemplo, também né, a calcita que eu falei com vocês anteriormente, aqui ó, nessa estrutura, eu posso clivar aqui ó, nessas regiões, ou seja, partir e ela permanecer plana, mas aqui é um pouquinho mais de força, não somente a mão, né? Então essa é uma propriedade, e isso ocorre de forma perfeita ou de forma distinta. O que seria a forma distinta? Essas superfícies ficam intercaladas com fraturas. Então, por exemplo, se vocês virem aqui a granada, ó, eu tenho uma fratura, ou seja, uma quebra aqui, e aqui, ó, é, degraus dentro da minha estrutura, semelhante o quê? A planos em que eu possa cortar, né, de forma contínua e tirar e obter daqui placas. E a indistinta é aquela que não é possível. Você pode tentar cortar e esse material vai sempre sair o quê? Ou esfarelado ou quebrado, tá? Então essa é a propriedade clivagem, lembrem dela. Por quê? Logo a seguir nós vamos tratar da fratura. Não confundam
a fratura com a clivagem. A fratura é uma outra propriedade que os minerais apresentam e ela é observada, né, quando um material, sofre uma força, né, de maneira que ele se rompe, que se rompe a sua estrutura, né, essa estrutura, esse rompimento, ele não tem que ser paralelo, né, ocorrendo então, né, quando geralmente esse mineral é quebrado. Então ocorre ali fragmentos soltos, né, de em dire pode ser, ou não em uma direção determinada, geralmente não é, né, e não apresenta planos específicos, né, não consigo fazer lâminas com esse material. Esse material então, ou esse mineral, estará apresentando o que nós conhecemos como a propriedade de fratura. Ou estruturas, né, que estejam ali, como diz assim, você vê uma linha que risca, mas ela não é contínua. Então aqui ó, uma fratura fibrosa, que é tipo essa aqui do asbesto, né, se vocês observarem, quando for descamando, ele vai saindo em fios. Aqui uma fratura que a gente chama de conoidal, é um tipo diferente também, quando é quebrado, rompido ou se tem uma força sobre o mineral, ele faz esse tipo de estrutura. E aqui, ó, se vocês observarem, né, nós temos algumas outras, fraturas irregulares, ó, né, dá para ser e a do quartzo que também é irregular. Então não confundam uma propriedade com a outra. Há uma propriedade, física que nos auxilia muito, né, em laboratório ou, na forma de identificar algum tipo de mineral, é a sua dureza. O que vem a ser a sua dureza, né, já que a gente falou em traço, traço é a cor, dureza é a resistência que o material desculpa, que o mineral apresenta, né, ao ser riscado. Então existe uma escala para isso, né, quem é que risca quem. E aí essa escala é utilizada em Mohs e ela é constituída de 10 termos, né, do 1 ao 10, sendo o 1 o menos duro e o 10 o mais duro. Então se vocês observarem aqui, ó, talco, gesso, e vai aumentando a sua dureza. Ou seja, esses são materiais, não quer dizer que eles são frágeis ou fracos, mas o risco neles, eu consigo riscá-lo com muita facilidade. Geralmente, aquele que tem dureza maior risca o de dureza menor. Então, calcita risca gesso, apatita risca calcita. E o diamante, que é o mineral natural, de maior dureza que existe no mundo, né, que tem 10 né, que tem dureza 10, ele risca todos os outros. E o diamante só pode ser riscado por elementos, por, substâncias geralmente sintéticas, né. Por exemplo, eu posso pegar um prego e riscar com força, né, o prego ele já um prego de aço, né, mesmo assim ainda o risco é bem de leve. Se vocês observarem aqui nessa escala lateral, né, aço, por exemplo, de uma faca, tem dureza em torno de 7. Então com a faca eu consigo riscar uma fluorita, mas não consigo riscar mas não consigo riscar, por exemplo, um topázio. É uma forma também de que eu possa, né, identificar aqui se é topázio ou não. Vidro, taças de vidro, elas geralmente têm dureza em torno de 5,5, moedas em torno de 3,5, a nossa unha em torno de 2,5. Então, com a nossa unha eu consigo, por exemplo, riscar um mineral um mineral, à base de talco ou até gesso. Já a calcita eu já tenho dificuldade e os outros nenhum. E a calcita já risca a minha unha, certo? Então é uma forma da gente também identificar, né, dentro da escala, caracterizar se aquele material pode ser facilmente riscado ou não, né, principalmente no uso e na confecção de joias, isso é muito utilizado. Esse tipo de propriedade é muito utilizado. Não só na característica, como também para compreensão, né, de como o que pode ser feito. A fratura e a clivagem também, porque no caso de joias, né, você tem que saber em que face que pode ser feito o polimento, para que realce o material e ele não fique cheio de ranhuras. E a propriedade densidade, obviamente, é uma propriedade física, que a gente observa nas substâncias químicas, e ela vai ser observada também nos minerais. Só que aqui, né, a densidade do mineral, ela depende da sua estrutura cristalina, né. Então, portanto, a constituição do seu arranjo
mais ou menos compactado que esteja, ou que seja, ele vai influenciar na medida da minha densidade, né. A gente conhece a densidade, né, geralmente, né, por D, sobre é uma relação de massa sobre o volume ocupado por aquela massa para a substância, né, do mineral. Essa é uma densidade que a gente chama de densidade geral. E nós temos uma outra densidade que é mais específica, que é chamada densidade relativa, que pode ser calculada então pela fórmula D de P sobre P menos P', onde esse meu P aqui é o peso do mineral no ar, pesei no ar, e o P' é o peso do mineral mergulhado na água, tá. Essa aqui é uma balança de Joule, se vocês observarem, aqui tem uma mola, né, distendida, né, que vai representar um peso, né, e aí eu faço a medida desse mineral no ar e dentro da água. E com essa relatividade, com essa relação, eu tenho essa densidade mais específica para os minerais, para que eu para que eu possa, né, eh a aferir ou inferir, né, sobre esse material, sobre esse mineral, qual a sua densidade e em termos de sua utilidade ou de sua utilização. E por fim, nós temos algumas outras propriedades, né, que não são características, essas outras anteriores, todo e qualquer mineral vai apresentar. E outras propriedades que são mais específicas mesmo. A fluorescência, né, que alguns minerais apresentam, que é a emissão de luz, né, quando é em ambientes escuros, né, e o magnetismo, que é a atração através de ondas magnéticas, né, de materiais metálicos em relação a essa rocha. A magnetita, por exemplo, apresenta esse tipo de característica, de propriedade, tá. Bom, encerrando aqui a nossa atividade, né, vamos encerrar a nossa apresentação. Eu fico com vocês, né, eu encerro com vocês a nossa aula falando sobre as propriedades físicas e, obviamente, nós teremos atividades relativas a esse material, a esse tipo de aula, né. Então, bora ir lá no nosso na página da nossa disciplina, para poder agora executar as atividades indicadas, né. Até a próxima aula, né, espero que todos estejam aí atentos, fiquem atentos, né, em nossas aulas e em dia com o nosso conteúdo. Até a próxima.